São 10 horas e 25 minutos, 24 graus e 8 décimos é a temperatura e 60% é a umidade relativa do ar aqui nos estúdios já, com transmissão pelas plataformas digitais da Cultural FM e também pelos diversos portais na web. Estamos aqui com imagem e som do candidato Carlos Souza, que é candidato pela coligação Torres para a Frente, PP, PDT, PTB, Rede, PT e PSB. Candidato, um bom dia e muito obrigado por estar aqui conosco nesse espaço e ter atendido o nosso convite para colocar as suas propostas, né, aos ouvintes da Cultural FM. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado a você, Nelson, obrigado à Cultural FM por estar oportunizando ao público torrense e ao público no mundo inteiro, porque sei que da abrangência da rádio, por estarmos aqui, né, hoje batendo um papo aí. Agradecer a Deus pela oportunidade, né, e estamos aí à disposição para a gente fazer um debate, uma troca de ideia, apresentando as propostas e por que queremos ser prefeito de Torres, né, Nelson? Com certeza. A partir desse momento, nós passamos a contar 30 minutos da sua participação aqui nesse espaço de entrevista. E realmente, a primeira pergunta é essa. Por que e para que o senhor tomou a decisão de candidatar-se a prefeito de Torres? E cite alguns motivos para o eleitor ouvinte da Cultural FM votar no senhor. Tá bem, Nelson. Quero aproveitar a oportunidade também para fazer um agradecimento especial à minha família, que está comigo nesta caminhada, né, firme, embora todas as adversidades que encontramos nesta caminhada, mas estão aí, então quero agradecê-los, minha esposa Suzy, a minha filha Pamela, meu filho Lucas, a minha mãe, a dona Marina, então agradecer por eles estarem, e demais pessoas da minha família, por este apoio incondicional. E aos colaboradores da nossa campanha, que estão fazendo uma campanha limpa, bonita, transparente, de alma branca, né, de bandeira branca, é isso que a gente tem dito. Por que o Carlos quer ser candidato a prefeito? O Carlos é natural de Torres, né, nasci aqui, me criei, tive toda a minha infância aqui na Vila São João, venho de uma família muito humilde, muito simples, e Torres me deu tudo o que eu tenho. Me deu a minha família, me deu oportunidades de negócio, de crescer. Então, e amo esta cidade e tenho verdadeiro orgulho de ser torrense. Então é uma maneira talvez de retribuir tudo isso que eu recebi da minha cidade, recebi das pessoas, dos meus amigos, e estou nesta condição de candidato a prefeito porque o meu partido me pediu, porque os meus amigos me pediram, porque Torres merece uma administração, uma gestão competente, responsável, focada, né, na gestão, para que a gente possa aí otimizar os recursos e poder investir nas diversas áreas que o município hoje clama por soluções. Saúde, né, na educação, na infraestrutura urbana, na agricultura, enfim, na cultura e esporte. Então, em todas as áreas, na verdade, né, Nelson? Então, a gente vem com esta responsabilidade e preparado, porque sou formado em gestão, sou formado em contabilidade e administração, sou bacharel em administração de empresas e tenho comigo um vice, né, formado, médico, e tenho também dito, ninguém entende mais de saúde do que um médico. Então deposito também nas mãos do Dr. Fábio a esperança de uma saúde de qualidade. Queremos ter a saúde de Torres como uma referência. Então é isso, a gente quer ser prefeito para melhorar a vida das pessoas. A propósito, eu gostaria de saber se o candidato irá fazer algum tipo de investimento na saúde do torrense jovem e idoso. Pois bem, Dr. Fábio, a gente tem conversado nessas caminhadas, uma pessoa que se somou comigo, uma pessoa que somou muito, e o Fábio tem dito o seguinte, Dr. Fábio, Carlos, olha, eu quero, em conjunto contigo, implementar uma política especial para o idoso, né, na área da saúde, e para a criança. Então ele tem esses dois, digamos, olhares especiais. Mas por óbvio que nós temos que investir aí na saúde do jovem. E quando a gente fala na saúde do jovem, a gente não leva o jovem ao hospital, a gente fala na saúde do jovem, criando políticas para a juventude,
né, de inclusão, políticas de cultura, de esporte, de lazer, ou seja, dando ocupação ao jovem na nossa comunidade, que tem muito ainda a oferecer ao jovem. Então, sim, nós teremos 2 olhares especiais, a criança e ao idoso, mas também uma política aí ao servidor público que precisa, né, de ter um plano de saúde aí para que possa ser atendido também de forma muito especial. Uma pergunta decorrente, que é a questão do estacionamento rotativo. Então, os ouvintes da Cultural FM questionaram muito qual é a proposta do candidato com referência ao estacionamento rotativo de Torres. Muitas pessoas falam, candidato Carlos, que Torres não tem mais uma infraestrutura viária para comportar a quantidade de veículos, sejam eles motos, carros, caminhões, enfim, ônibus, dentro da cidade de Torres. O que fazer para trazer conforto ao cidadão de Torres e ao cidadão ou à cidadã que visita Torres? Muito boa, Nelson, muito pontual a tua pergunta, porque nas redes sociais aí estamos sofrendo ataques dizendo que o candidato é a favor ao estacionamento rotativo. Na verdade, nós somos contra o estacionamento rotativo, fomos contra o estacionamento rotativo da maneira que ele foi proposto. Da maneira que ele foi proposto, que ele foi implantado, nós somos contra. E já dissemos isso, né? Agora, participei do Fórum Empresarial, onde reuniam todas as entidades representativas, e lá dentro do fórum, como presidente de uma entidade, na época, porque não era político, não estava como candidato, defendemos o estacionamento rotativo no centro da cidade. Isso falo de várias entidades comerciais, comunitárias que estavam presentes. Então a gente, naquele momento, se discutiu implantar ou não. E avaliou-se que hoje o centro, por ser, né, talvez mal colocado aí a distribuição do trânsito, pelo acúmulo de veículos, que as famílias hoje não têm um carro, tem 2 ou 3, então muitas vezes o comércio hoje passa a ter prejuízo, porque no momento em que você vai comprar em algum comércio que você pretendia, aí você dá uma volta na quadra, 2, 3 voltas, e não encontra estacionamento, você termina migrando para um outro comércio. Pô, mas eu gostaria de ter comprado lá na empresa tal. E na verdade estou comprando lá o sapato na outra empresa porque só achei estacionamento. Então, quando você regra o estacionamento, quando você tem a oportunidade de estacionar o seu veículo onde você pretende, você termina, né, melhorando assim a questão do trânsito e também favorecendo o comércio. Então nós defendemos naquele momento como entidade que seria importante a implantação. Agora, como gestor, se assim estiver, o que nós pretendemos? Discutir com a sociedade, rediscutir com os segmentos comerciais, empresariais, com a comunidade, com a população, para encontrarmos a melhor maneira. E se esta sociedade entender que ainda é importante e que ainda é necessário, nós o faremos. Certamente, de um modelo, pensando numa gestão do próprio município, nesse estacionamento, a exemplo aqui de cidades vizinhas que implantaram e ela mesma faz a gestão, né? Não precisando talvez um número exagerado de vagas para que tenha viabilidade. Como o município poderá ser o gestor, o que interessa é facilitar a vida das pessoas, é melhorar a vida das pessoas. Então nós somos contra da forma como ele foi proposto, né? Mas estaremos abertos a rediscutir com a sociedade a implantação ou não. Muito bem. Que tipo de relação o candidato Carlos pretende manter, se eleito for, com a instituição universitária UBRA? Olha, a Torres viveu 2 momentos, né? Antes da UBRA e depois da UBRA. A universidade trouxe assim, um ganho enorme para a cidade de Torres, né? Eu venho do ramo imobiliário e aí a gente notou a grande explosão de procura por apartamento, por imóveis para aluguel, porque os jovens vêm de todas as cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina estudar em Torres e, portanto, alugam apartamentos, né, pelo período da sua faculdade, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então a UBRA, e além do desenvolvimento que ela trouxe quando se instalou após lá o Parque do Balonismo, você desenvolveu aquela região. Então a universidade teve um papel fundamental.
E a gente sempre diz Torres antes e depois, né? E obviamente queremos estreitar sim as relações, né? Talvez buscando aí parceria com a UBRA, que o município possa criar uma política de incentivo de bolsas de estudo para alunos da rede pública, né? Que possa acessar a universidade, que possa concluir o seu curso de superior. Então é isso, Nelson. A UBRA tem um papel fundamental, importante na educação de Torres e queremos sim estreitar esta relação e ainda ampliar o leque de ações em conjunto com a faculdade, com certeza. Candidato Carlos, se eleito se compromete a corrigir atos adotados pelas administrações anteriores em conflito com os compromissos assumidos? Com certeza, com toda a convicção, Nelson. Nós não temos compromisso com gestões anteriores. Se eleito, se assim Deus nos permitir a vitória e a população e o povo torrense entender que nós somos a melhor proposta, não temos assim nenhum problema em dar continuidade aos projetos que foram bons, que melhoraram a vida das pessoas, que melhorou a cidade, mas também não teremos nenhum problema em redirecionar ou então excluir projetos ou processos que não deram certo. Eu tenho dito, eu prefiro acreditar que as gestões que nos antecederam sempre deram o seu melhor, né? Uns foram melhor na saúde, outros na educação, outros na agricultura, e nós queremos sim aproveitar todas as políticas que deram certo. E não teremos problema nenhum em rever, né, a política de forma muito tranquila, né, as questões que não agradaram a nós como sociedade, não tem problema, serão revistas sim. Qual é a política de cultura para a cidade que o senhor pretende desenvolver no seu governo? Olha, nós temos aí uma proposta, né, nós estamos distribuindo aí 11 propostas, claro, são as propostas, digamos, pontuais para cada área, mas especialmente na cultura, nós queremos trabalhar assim, o fortalecimento dos conselhos municipais, né, cultura, esporte, turismo, né, para que a gente possa fazer uma ligar, porque hoje a gente vê as políticas e as atividades, tanto culturais como esportivas, muito desconectadas, Nelson. Então a gente tem assim como objetivo fazer uma política para a cultura e o esporte, mas ela interligada, ou seja, assim, tentando fazer, por exemplo, o Cenecista, Escola Cenecista, lá nós queremos fazer o novo Centro de Cultura de Torres, para que seja, quem estudou no Cenecista, lembra daquele anfiteatro, daquele auditório. Então ali a gente tem um espaço para que o jovem possa ter ali atividades culturais, teatrais, de dança, né, usando aquele espaço de forma multiuso, né? Então a gente fomentar essas políticas, um festival de música, de dança, integrado com todas as entidades e associações ligadas à cultura, né? Então a gente tem que valorizar a cultura local, festivais de música, abrir um espaço no balonismo, Nelson, para que o nosso artista local, o nosso músico, ele tenha, e eu fiz isso em 2013, foi um festival que abrigou mais de 50 atrações locais. Temos que evoluir nesse sentido, né, de valorizar a cultura local. Então, nas salas do Cenecista, a gente quer transformar em em oficinas, né, abrigando aí as diversas atividades do artesanato, para que a gente tenha lá uma feira de artesanato permanente, né? Então, porque isso é um elemento para o turismo. O turista vem, ele quer visitar um centro de cultura, a prefeitura, a antiga prefeitura, transformá-lo num museu histórico, para a gente contar a história. O prédio por si só já conta a nossa história, a primeira prefeitura de Torres. Então, veja que nós temos muito ainda a evoluir em termos de cultura, né, atrações culturais, enfim. A gente vai evoluir, a gente vai fortalecer. O primeiro passo é o fortalecimento dos conselhos. Candidato Carlos, o senhor tem conhecimento da verdadeira situação financeira da prefeitura? Terá dinheiro para fazer essas ações que o senhor está propondo nesse momento? Olha, Nelson, a gente sabe que hoje, né, o país como um todo vive uma grande dificuldade financeira, a gente sabe disso. Mas o gestor, ele tem que olhar para frente. Nós temos que caminhar, nós temos que andar em direção ao futuro. E, portanto, a gente tem que fazer ações, primeiro, implantar uma gestão eficiente, uma gestão que tenha o pleno controle das ações das secretarias, para que a gente possa otimizar esses recursos, fazer economia, e aí no momento em que tu
otimiza os recursos, que tu faz economia, tu consegue redirecionar, né, de forma eficiente aonde a gente deve aplicar esses recursos, né, seja na saúde, na educação, na cultura e esporte, na agricultura. Então a gente tem, nós temos aí que primeiro fazer uma boa gestão. A partir daí a gente sabe que o dinheiro está em Brasília. Tu teres uma central de projetos que realmente faça projetos com responsabilidade, que a gente, quando busque o recurso, o projeto esteja pronto, licenciado, definido, pensado para que o recurso não volte, como aconteceu. A senadora Ana Amélia aporta um recurso de 250 mil para o tão sonhado pórtico e ele é devolvido, porque nós ainda não sabíamos onde colocaríamos o pórtico. Mas essa é uma novela muito grande. Né? Que não está no nosso plano, porque nós vamos fazer o pórtico. Isso nós vamos fazer. Esse é um compromisso que a gente está assumindo com toda a comunidade de Torres. Então, a gente... E buscar recursos. Eu hoje tenho uma relação muito boa, o meu partido tem uma relação muito boa com a política, tanto que já temos aí uma proposta do deputado João Derli, né, bicampeão de judô, que já disponibilizou uma emenda para Torres. O doutor Fábio, através do ministro Ronaldo Nogueira, já se comprometeu em colocar R$1 milhão para que a gente coloque o centro de oncologia já a funcionar a partir do próximo ano. Nós temos aí o deputado federal Afonso Rãs, esteve ontem me visitando, amigo, parceiro de partido, que também diz: Carlos, olha, estou te esperando em Brasília para colocar recursos na tua mão, me diz aonde nós vamos fazer. Foi quem colocou as academias ao ar livre aí na Beira-Mar, quando fui secretário de turismo. Então, um parceiro de longa data. Então, assim, a gente vai buscar recurso, Nelson, primeiro fazendo uma boa gestão e depois buscando recurso, que é lá em Brasília que está o dinheiro para que a gente possa fazer, né, os investimentos necessários. Dito isso, lhe perguntaria o seguinte, candidato Carlos: qual será o seu critério a ser adotado na escolha das pessoas que irão ocupar os cargos de confiança no seu governo? Competência técnica, apadrinhamento político, parentesco ou amizade? A escolha de nossos secretários será primeiro pela competência, pela afinidade que ele terá com a pasta que irá assumir. Nós temos dito aos partidos coligados da responsabilidade que teremos ao assumir a prefeitura, porque a sociedade hoje ela espera mudanças, Nelson. Nós não podemos continuar a escolha de secretários apenas pelo campo político e do interesse partidário. Eu tenho dito aos partidos que nós teremos a responsabilidade de indicar um secretário, primeiro, que represente o seu partido. Primeiro, que represente o que a sociedade espera. Segundo, que represente o partido e que represente o prefeito. Nós não podemos mais continuar as indicações meramente políticas. Por óbvio que numa composição os partidos terão o direito de indicar os seus secretários, mas que sejam secretários mais técnicos, identificados com a pasta que irá assumir. Mas se esse secretário indicado não atender a sua proposta de governo, a sua gestão, como é que fica? O prefeito, eu citei três critérios. Primeiro, o que a sociedade espera. Primeiro, que represente bem o seu partido e que represente o prefeito. São os 3 primeiros critérios. O último critério será o não do prefeito. Então, Nelson, a gente primeiro quer ter essa discussão madura, responsável por dentro dos partidos. Ou nós viemos para fazer a diferença, para mudar, quebrar paradigmas, ou então nós vamos continuar fazendo o que a política antiga fazia, cargos meramente políticos. O que nos chega muito ao nosso conhecimento, e os ouvintes da Cultural FM questionam muito, é a questão da indicação de secretários numa equipe de governo que não tenha nenhum conhecimento, de gestão pública. E aí, a proposta do gestor se esvai. Exatamente, esse será o desafio. Nós temos que encontrar pessoas, e aí sabe-se que tem uma dificuldade, porque muitas pessoas com capacidade extraordinária muitas vezes não querem assumir, né, o cargo público de secretário, enfim. Então, nós teremos que achar caminhos, nós temos que achar pessoas qualificadas e o mais identificado com a sua pasta. Por exemplo, né, a Secretaria de Turismo. Ou você tem um perfil de gestor que possa ser, não é formado em turismo, mas tem a visão de gestor,
Quando eu fui secretário, eu não sou formado em turismo, eu sou formado em administração. Mas o meu diretor da secretaria, minha diretoria da secretaria, era a Vilma, que foi diretora do curso de turismo da UBRA. Então, quer dizer, o caminho é esse. Muitas vezes você tem um secretário extremamente competente, mas que não é formado na área, mas tem uma visão, é empreendedor, ele tem ele sabe o que tem que fazer. E, portanto, ele tem que se assessorar, muitas vezes, de pessoas que possam, dar a resposta que a gente precisa. Então, me questionaram, mas o senhor não é formado em turismo? Sim, eu sou gestor, mas a minha diretora de turismo é a Vilma, Vilma, que foi diretora do curso de turismo da UBRA. Então, uma pessoa extremamente qualificada e me assessorou maravilhosamente bem. Candidato Carlos, qual a sua proposta para adequar o plano de cargos e salários do servidor público, incluindo os comissionados? Segundo nós temos informação, existe um comprometimento acima de 50% com a folha dos servidores da prefeitura. Então já é vamos dizer assim, para que o ouvinte possa entender, um dinheiro reservado exclusivamente para o pagamento do salário do servidor público. Como é que o senhor vai gestar essa questão tão delicada que se vive hoje na desvalorização salarial do servidor público? É verdade, Nelson. A gente encontra hoje a prefeitura não com 50%, 53% de comprometimento na sua folha de pagamento. Então eu acredito que uma gestão onde você possa otimizar os recursos de forma eficiente, você consegue talvez repensar o modelo de gestão que nós temos na prefeitura. Agora, nós sabemos que existem duas formas, ou você faz o enxugamento, quando o seu caixa não alcança, ou você busca aumentar a receita. Então o grande desafio será, num primeiro momento, a gente fazer uma reavaliação do que nós temos em termos de pessoal. Hoje são 1.047 pessoas trabalhando na prefeitura, incluindo CCs, cargos em comissão, enfim, toda a folha. Então hoje nós temos 1.047 pessoas diretamente ligadas à folha da prefeitura. Então nós temos que rever, nós temos que tomar as ações administrativas necessárias, para que a gente possa ter ou o enxugamento da máquina pública, mas que ela não perca a sua eficiência. Nós não podemos correr o risco de prejudicar o contribuinte, de prejudicar o cidadão no seu atendimento básico, mínimo. Então nós não conhecemos por dentro a questão da necessidade real desta quantidade de pessoal, mas faremos uma análise muito criteriosa, muito tranquila e tomaremos as medidas que forem necessárias. Agora, a princípio, queremos buscar o aumento da arrecadação, porque quando você aumenta a arrecadação de 100 milhões para 150, a folha de pagamento, que era 54, ela vai cair para um índice de 40%. Então, eu acho que a gestão é isso, é você buscar as soluções para questões pontuais, como é o caso da folha de pagamento. E aonde hoje. O senhor pretende buscar esses recursos? Nós temos que criar, talvez, leis de incentivos, talvez não criarmos leis de incentivos fiscais para as empresas, para que elas possam gerar mais emprego e renda. Nós temos que investir fortemente no turismo, porque o turismo é, sim, a maior fonte geradora de riquezas de Torres. Então, e com isso... O senhor acredita nessa proposta do turismo? Eu acredito na proposta do turismo. Acredito que nós temos muito a evoluir em termos de turismo. Eu tenho dito que Torres é uma cidade turística, mas ainda não é um destino turístico. E este será o nosso desafio, melhorar toda essa estrutura do turismo para que nós passamos a ser um destino turístico, Nelson. Nós temos uma cidade linda, um ecossistema maravilhoso, preservado, e acho que nós temos que continuar na linha da preservação, porque quando Torres perder esta beleza natural e esta capacidade de receber as pessoas com uma praia limpa, temos que trabalhar fortemente aí na despoluição do rio Mampituba, que é um outro grande elemento do turismo ainda não explorado, que é o rio acima, o rio em direção a Pirataba, ao Rio Verde. Estamos aí pensando já estamos trabalhando com os agricultores, nas conversas que tivemos, a criação da rota turística rural, criando um restaurante, um paradouro na beira de um rio, para que a gente possa atender tanto náutico como o turismo realmente direcionado para conhecer o nosso interior, que é lindo, ele é maravilhoso e ainda não está sendo bem aproveitado. Então é isso, nós temos que investir no turismo para gerar riquezas, para que a nossa receita também venha a aumentar aí, Nelson?
Uma outra questão que foi alcançada pelos nossos ouvintes se refere exatamente à questão do aeroporto de Torres. O senhor falava agora em turismo, falava em produtos turísticos, as oportunidades que nós temos, a beleza natural, mas nós temos que deslocar pessoas. E nós temos aí um elefante branco. Ele vai continuar sendo um elefante branco, o aeroporto regional de Torres? Olha, Nelson, esse é um grande desafio não só para o gestor, mas para Torres, né? Eu lembro quando fui diretor financeiro da Fundest, Fundação para o Desenvolvimento Sustentável de Torres, e quando meu saudoso e querido amigo Oscar de Lima defendeu a gente ampliar os moles aqui, para que a gente pudesse aí fazer um atracador para grandes embarcações, e aí no movimento ali de construção deste porto, também para iates. O que nós defendíamos? Que nós temos um vazio entre Porto Belo e Montevidéu, que estão passando assim pela nossa janela todo dia, né, navios com 4, 5, 6, de 3 a 5 mil pessoas, que desembarcam em cidades como Punta del Este e ficam um dia, 2 dias e gastam muito dinheiro. Então o Oscar defendia que para o turismo seria assim um avanço enorme. Mas o aeroporto está aí. Eu acho que o aeroporto foi concebido certamente para que a gente tivesse o desenvolvimento do litoral. Mas como Torres, como o nosso litoral ainda não é um destino turístico, o aeroporto ficou um elefante branco que está ali, à espera. E nós só conseguiríamos ter demanda para o aeroporto quando nós tivermos o turista interessado a vir para Torres. Né? Porque hoje o nosso turista ele vem da Argentina, vem do Uruguai, ele vem de São Paulo, vem de Curitiba, mas ele vem de carro, ele ainda não tem, e as companhias aéreas não encontraram viabilidade financeira para colocar linhas aqui. Então, mas é uma questão que nós temos que enfrentar, Nelson. Nós temos que aí abrir diálogo com as companhias para voos charters, voos menores, enfim, trabalhar uma política de divulgação de Torres a nível internacional e a nível Brasil, para que a gente possa ter uma proposta para uma companhia aérea ter interesse em colocar Torres no seu destino, né? Aí, uma parceria com Gramado, com Caxias do Sul, que são polos, né, fortes aqui na nossa região. Então essa é uma questão que nós temos que enfrentar e buscar uma solução aí em parceria com o turismo e com essas companhias aéreas para que a gente possa daí fomentar o aeroporto. Candidato Carlos, no que se refere a atender esta demanda de oportunidades de trabalho para o município de Torres, o senhor tem ideia de atrair novas empresas para Torres, para possibilitar essa demanda tão grande de mão de obra? Olha, Nelson, a gente na verdade aí tem como objetivo aí buscar um espaço para o distrito industrial, que seria um caminho para que a gente possa trazer grandes indústrias para cá, indústrias, claro, não poluentes, que não sejam conflitantes com a natureza exuberante que nós temos. Por exemplo, Osório... E nem com essa proposta de turismo, né? Como? E nem conflitar com a proposta do turismo. Com certeza, né? Imagina. Não seria... Por exemplo, vou te dar exemplo. Osório, nós já estivemos conversando com empresários, inclusive um dos empresários, amigo particular, Jorge Kunzler, dono do Queijos Kunzler. E hoje Osório tem um distrito industrial que disponibilizou uma área para o Jorge, para a empresa, que instalou a empresa ali num pavilhão de 4 mil metros quadrados, uma concessão por 20 anos. Depois de 20 anos o município outorga a propriedade à empresa e ela tem que renovar por mais 20. Então você veja bem, e hoje já tem 6 grandes empresas, né, trabalhando em Osório, no distrito industrial. Então a gente vê que é uma política que pode ser trabalhada, mas também a micro e pequena empresa, que hoje é responsável por 80% do emprego, da geração de emprego e renda em Torres, ela tem que ser melhor trabalhada. A gente tem que desburocratizar, né, o serviço de abertura às empresas, a liberação de alvarás, para que possa essas pequenas empresas também, né, serem uma fonte aí de emprego. Mas volto a te dizer, passa ainda muito pela questão do desenvolvimento do turismo. Quando nós conseguimos ter um turismo
por mais tempo, né, ou o ano todo em Torres, né, com uma política de eventos, como a exemplo do balonismo, que a gente tem que trazer outros eventos de grande porte que possa realmente movimentar a indústria do turismo. Eu acredito que Torres caminha assim aí para um desenvolvimento mais rápido, porque a melhor indústria, a que mais gera hoje é a do turismo. Candidato Carlos, eu deixaria esses minutos finais, aí nós temos mais 4 minutos à sua disposição para colocar aquilo que nós não o questionamos, no que se refere à proposta do seu governo para a qualidade de vida do torrense. Muito bem, Nelson. Voltando um pouquinho, eu queria dizer que não só as micro e pequenas empresas, mas a gente sabe que todos os outros setores, né, como a moveleira, com a construção civil, são todos indústrias, né, de geração de emprego e renda que, uma vez fortalecendo o turismo, automaticamente essa cadeia também se fortalece, né? E queria dizer que a nossa proposta de governo, ela vem estruturada em cima da gestão. Nós acreditamos que com a gestão, com planejamento, uma visão estratégica de futuro para a cidade de Torres, nós conseguiremos elevar Torres, ou dar continuidade a Torres a um patamar que ela merece. Nós temos que sair, né, da zona de conforto, nós temos que abrir um diálogo com toda a sociedade e evoluirmos. Por exemplo, nós temos que evoluir dos banheiros químicos na areia da praia para banheiros por excelência. Nós temos que melhorar os pontos turísticos, a exemplo, o Morro do Farol, um ponto turístico mais visitado, e lá o turista não tem um equipamento adequado, né? Não tem uma pavimentação, não tem um banheiro, não tem bancos adequados. Nós ainda estamos usando assim coisas que não estão melhorando, valorizando, né, esses pontos turísticos. Nós temos os moles, por exemplo, que em 2013 apresentei um projeto que ficou parado, vamos dizer assim, para a pavimentação dos moles. Nós temos que lá colocar uma pavimentação adequada, uma iluminação, transformar aquele ponto num ponto turístico por excelência. A beira do rio, outro ponto ainda muito pouco explorado por nós. Mas também, a partir daí, nós temos que ter um olhar pela saúde. E aí vem o Dr. Fábio, um vice-prefeito, médico, uma pessoa que há 25 anos está em Torres, que ama a saúde, que ama o que faz. Então terá um olhar muito especial na saúde, mas também na agricultura, onde estivemos fazendo muitas visitas e vendo a paixão do nosso agricultor pela agricultura orgânica, que cresce muito. Enfim, Nelson, a gente tem aí a educação, professores da rede pública municipal extremamente comprometidos, qualificados, preparados para atender a educação e formar cidadãos, né, que possam dar uma resposta que serão o nosso futuro. Então a gente quer trabalhar na humanização do atendimento, na saúde, na educação, mas também investir na valorização, na qualificação dos nossos servidores. Então, dia 2 de outubro, a proposta nossa é uma proposta nova. É o 11, é o Carlos e o Amoretti, porque a vida vai melhorar. Este é o nosso recado. Vem com a gente, vem de 11. Muito obrigado pela sua presença, ter atendido o nosso convite e boa sorte na sua caminhada. Obrigado, Nelson, que Deus nos acompanhe nesta caminhada rumo à vitória e te agradeço mais uma vez o espaço. Muito obrigado pela sua presença. Conversamos então com o candidato a prefeito, concluindo esse projeto da Cultural FM, de apresentar a oportunidade aos candidatos se manifestarem e atender também a demanda das perguntas dos ouvintes da Cultural FM. Conversamos com Carlos Souza, que é candidato a prefeito do município de Torres, pela coligação Torres para a Frente. 10h59. Vamos a um breve intervalo de apoios culturais e retornamos em seguida. Cair, né?